Estamos de volta. Hoje nós estamos comentando o livro Um Sorriso como Resposta e tendo como subtítulo Histórias para Embalar o Coração. Estamos conversando com o seu autor, que é Cláudio Bueno da Silva. Bom, mas antes de nós retomarmos aqui a nossa conversa, gostaríamos de convidar você a se associar ao Clube Amigos da Boa Nova. Por quê? Para colaborar, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações, ao consolo, à orientação, enfim, a um conteúdo um pouco mais interessante, importante para o nosso conviver, para o nosso viver melhor. Você pode se associar pelo telefone 0800 12 18 38. Quando nós conhecemos a verdade, nós nos libertamos. E quando nós ajudamos alguém a se libertar, nós nos felicitamos e colaboramos para que o mundo se felicite. Colabore, 0800 12 18 38. Bom, Cláudio, vamos falar, você está colaborando para o mundo melhor também, Graças certo? a Deus. Graças a Deus, né? Então, nós falamos que o seu livro é baseado num conceito doutrinário e numa história, né? Uhum. Mas a gente podia falar alguma historinha aqui para o nosso telespectador, só para ele ter uma ideia de como você trata essas lições importantes do Espiritismo, né? Tá certo. Olha, em todo livro tem sempre alguma coisa, às vezes engraçada, às vezes inusitada e tal. Mas eu chamaria a atenção para dois casos. Falando a infeliz mulher, é o título de um dos contos, das histórias que compõem o livro. Eu nunca senti tanta alegria em escrever um texto. Quando eu terminei, e antes mesmo de fazer as emendas, as correções que são naturais, né, na maioria dos textos, eu senti muita felicidade de ver a contribuição que eu estava dando, doutrinariamente falando, intelectualmente falando, a um monte de pessoas, principalmente as mulheres, principalmente aos casais. Porque normalmente os espíritas, principalmente, não é? Eles enfocam a questão do abortado. A criança que não nasceu, que não teve a oportunidade de desenvolver né, a sua tarefa na Terra e coisa e tal. Esse texto fala da mulher. O aborto já foi feito. E geralmente, né, quando se fala de aborto, se incrimina literalmente a mulher. Né? Ela passa a ser uma criminosa. Sim. E se tem alguém na plateia que já praticou o aborto, ao invés dela sair do ambiente mais confortada, ou mais esclarecida, orientada para que ela possa fazer algo para aliviar a sua dor, ela sai pior. É verdade. Né? Porque é um crime, mas é um crime, assim... qual o motivo que levou essa pessoa a cometer esse crime? Né? Ela é algoz, mas é também vítima. Isso é importante. E sob esse aspecto, eu relaciono uma série de regrinhas, vamos dizer assim, em que ela pode se inserir, né, e aliviar os tormentos da alma, buscar visualizar uma esperança. Nem tudo está perdido. Né? É uma coisa grave? É grave, mas há solução. Sim, como é grave outras tantas outras coisas. Né? Deus encaminha as coisas, né? As soluções. E eu acho que no caso do aborto, as mulheres elas precisam se voltar também para esse aspecto, né? Da reformulação de conceitos e da reestruturação da vida. Sim. Né? Esse foi um texto que me tocou. E um outro interessante foi o que aborda a questão de um repórter em Paris. Eu peguei a prancheta, como normalmente eu faço, a caneta, e me preparei para escrever alguma coisa. Eu não tinha nada na cabeça. Nada. Mas então, você se dispõe a escrever, você fala, agora eu vou escrever, ou a ideia surge e você fala, bom, daqui a pouco eu vou escrever, ou você está em algum lugar, nossa, isso aqui eu posso escrever sobre esse assunto, como que é? Sim. A ideia aparece, às vezes, das formas mais absurdas. Né? Quando eu acordo de manhã, ela aparece. Sim. Enfim,
lendo um texto, uma palavra, uma frase me encaminha para aquilo, eu largo e vou cumprir a tarefa. Mas nesse caso específico, eu me preparei para escrever algo. A primeira frase que me veio foi: fui um repórter de um grande jornal espírita em Paris, de um jornal de grande circulação em Paris. Essa foi a primeira frase. Eu não estava pensando nisso e coisa e tal. E aí a coisa veio e ficou pronto. Foi o texto deste livro que eu menos fiz emendas. Então eu deduzi, embora eu não seja médium ostensivo, eu deduzi que houve uma influência muito marcante ali. Uma inspiração forte. Se eu falava de mim próprio, eu desconheço. Se eu falava de alguém que se utilizou da minha pessoa, eu também não sei. Mas foi uma coisa interessante. Concluindo, eu, terminando, eu corri a conversar com a minha esposa. Fui contar a ela e fui ler o texto para ela. Cru mesmo, sem retoque, sem nada. E eu comecei a chorar. Eu desaguei, eu desmanchei em lágrimas. Ou seja, alguma coisa aconteceu de diferente, né? Eu acho que o importante não é, na verdade, descobrir o que é, né? Pode ter sido uma vida sua, né? Não sei. Né? E o curioso, Maria Isilda, é que um amigo nosso da doutrina, lendo o texto, ele falou: olha, eu me vi naquele texto. Parecia que estava sendo, né, falando da minha história. Eu achei curioso. Eu acho que deve ter muita gente nessa situação, né? Pois é. E com quantas pessoas nós já nos relacionamos, tudo isso também, né? É verdade. Então, é interessante isso, mas eu acho que o essencial é percebermos o que faz esses textos em nós, né? O que eles provocam, né? O que eles passam para nós. É bom você falar isso, porque esses textos aí me mostram uma coisa. Se eles têm uma novidade para mim também, não só para as pessoas, significa que eu tenho que aprender com eles também. Verdade, você concorda? Verdade. Tudo aquilo que a gente escreve e que pensa, eu quero ensinar as pessoas, eu quero passar esses conceitos para as pessoas, eu acho que a gente primeiro precisaria pensar em nós mesmos. Primeiro a pensar... Essa liçãozinha eu tirei desse livro. É isso mesmo. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso já já. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.